Olá, queridos amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. A TV Nova Luz, criada para iluminar os nossos dias. Esta TV é um centro espírita virtual. Nós já somos 113 mil inscritos e contamos com você, meus irmãos, para vocês divulgar o nosso trabalho, compartilhar esses estudos, porque nós já estamos no nosso 44º encontro, hashtag 44. Nós começamos no dia 5 de fevereiro os estudos do ser, o destino e a dor, com o nosso querido patrono Leon Denis. Estamos muito felizes, apesar deste ano de pandemia, que nós temos sofrido bastante, não só nos nossos familiares, mas na nossa grande família de amigos, de irmãos. Temos amigos ainda hospitalizados, entubados, vários processos de dor que chegam ao nosso coração, mas ainda assim nós estamos felizes, porque a felicidade é de foro íntimo. A felicidade a gente alcança, a felicidade relativa não é a felicidade da plenitude, mas essa felicidade relativa de compreender por que nós estamos passando por todas essas coisas, não é assim, meus irmãos? E nós não vamos nos cansar nunca de compartilhar o conhecimento. Temos estudado bastante, temos recebido muito apoio nesse trabalho, sugestões. Muito obrigado, que Jesus nos ampare a todos, para que nós continuemos nessa jornada de construir, pelo menos nesse início, né, de transição planetária. Sabemos que é um período que já vem acontecendo há algum tempo, como diz os espíritos, e ainda se prolongará por alguns anos. Esse período de transição planetária será muito benefício para o nosso planeta Terra. E nós podemos escolher entre ajudar Jesus nessa obra da regeneração ou ficarmos de braço cruzado, né, esperando que as coisas caiam do céu, ou mesmo nos negando a participar desse trabalho de luz, que não é só a TV Nova Luz que está realizando. Todas as religiões, todas as entidades do bem estão buscando a união para que nós deixemos de ser planeta de expiações e provas e passemos a ser o planeta da regeneração, como aconteceu com os nossos ancestrais. Sabemos que os capelinos, né, os que vieram do planeta Capela, é que reiniciaram aqui na Terra, porque não souberam dar continuidade a essa transformação moral, não quiseram, na verdade, no seu livre-arbítrio, fizeram a opção por vivenciar intensamente o mundo da ilusão, que é o mundo transitório da matéria. É claro que esse mundo da matéria é maravilhoso. É claro que o mundo nos oferece muitos encantos, graças à inteligência humana, graças a beleza da natureza, né? Que essa terra que nos acolhe é bonita demais, mas com tudo isso nós não podemos ficar distraídos, perder de vista a nossa missão na Terra, que é nos tornarmos pessoas melhores. A nossa meta é a perfeição. Então, na semana passada, que nós falamos sobre as vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis, a diferença entre determinismo e livre-arbítrio, porque muita coisa na nossa vida não depende do nosso livre-arbítrio, não depende das nossas escolhas, estão determinadas por nós mesmos. Nós trazemos um programa de realizações, nós buscamos os pais
que quisessem nos receber para nós realizarmos o nosso projeto redentor na Terra. Cada existência constitui, como diz Leon Denis, uma oportunidade de rejuvenescimento, ou seja, colocar mais bonita a nossa alma se tornar mais vigorosa, mais jovem, através do contato com os nossos irmãos, que muito têm a nos ensinar, não é assim? Então, nós temos algum determinismo. O meu pai, quando a gente era jovem, ele dizia assim: minha filha, cavalo comedor, cabresto curto, nos mostrando que ele conhecia nós todos, né? Ele podia observar, ele nos recebeu, nós éramos 5 irmãos, nos recebeu para nos orientar, nos colocar no caminho certo, e muitas vezes, para espírito rebelde, como eu sempre fui, né? Era preciso ter mais pulso para nos conduzir no caminho do bem. E eu posso dizer com muito orgulho do meu pai que ele conseguiu. Todos nós 5 somos hoje trabalhadores honestos, dignos e capazes de trabalhar nesse mundo da regeneração, contribuindo com um pouquinho daquilo que nós já conquistamos, né? Oferecendo as nossas mãos ao trabalho do bem. Hoje nós vamos falar um pouco, porque tudo isso são recordações, né? Nós já vimos tudo isso com Denis, mas nós estamos recordando, aproveitando essas aulas restantes que ainda temos até finalizar o ano de 2020. Objeções, então hoje nós recordaremos o capítulo 16 do Leon Denis, que fala sobre as objeções e críticas sobre as vidas sucessivas, que as pessoas criticam. Eu me lembro que algumas amigas minhas católicas diziam assim: ai, Leila, se a reencarnação é verdadeira, eu vou tirar satisfação com Deus. Porque eu já sofri tanto nessa vida, ainda vou ter que voltar nesse mundo para espiar mais coisa, para reparar mais coisa. Eu não acredito nisso, a misericórdia divina é soberana. Então as pessoas têm dificuldade em aceitar essa lei das múltiplas existências, porque é uma lei. Não adianta você dizer assim: ah, mas eu não acredito, não é possível. Se for verdadeira, ela se realizará para todos nós, porque a lei do nosso Pai maior, ela é justa. E a reencarnação, ela é mais coerente com a justiça divina, porque não é possível que um Pai amoroso e bom como o nosso Deus iria nos punir eternidade afora por apenas 100 anos de existência, maximizando a nossa existência, né? Por apenas 100 anos nós fôssemos punidos a eternidade afora. Então não tem coerência essa história das penas eternas. Nenhuma religião mais aceita ao pé da letra, porque sabe que não tem coerência nenhuma, né? Como diz Denis, no próprio pensamento da igreja é um espantalho. A teoria das penas eternas é um espantalho destinado a espantar os maus, a assustar os maus, né? Aquela teoria de inferno, de purgatório. Então, hoje em dia se estuda isso até nas outras religiões como uma metáfora, porque o inferno está dentro de nós. Sartre diz que o inferno são os outros, né? Mas o inferno está dentro de nós quando nós não conseguimos realizar os nossos projetos na vida e nos deixamos envolver por mágoas, por ódios, por tristezas, né? Tudo isso faz com que a gente viva um verdadeiro inferno íntimo. Assim como as nossas paixões muitas vezes nos infernizam. Lembra na questão 933 do Livro dos Espíritos
que os espíritos disseram a Kardec que o ciúme e a inveja são vermes roedores, que traz muito sofrimento. É como se tivesse um fogo queimando você por dentro, um verdadeiro inferno, você ser dominado pela paixão do ciúme, que é esse sentimento de menos-valia que faz com que você queira dominar o outro, né? Colocar o outro sob o seu domínio, ou também da inveja, que você queira destruir o outro. Tem até uma história muito interessante que está no livro A Inveja Criativa, de Cândido Botelho, onde ele conta a história de um homem que foi visitado por um gênio. Então o gênio, qual o gênio da lâmpada, né? O buscou e disse assim, eu vou realizar o seu desejo. Pode ser o que você quiser, eu tenho a força para realizar o seu desejo. O que você me pediu, eu vou realizar. Só tem um detalhe. O que eu realizar para você, eu vou multiplicar por 2 para todos os seus vizinhos. Então, o que você quiser ganhar, você pode pedir, que você vai ganhar exatamente como você desejar. Mas os seus vizinhos vão ganhar dobrado o que eu lhe der. Aí o homem ficou pensando, meu Deus, o que eu posso pedir? Eu não posso perder essa chance, né, de realizar um grande desejo meu. Aí imaginem o que esse homem pediu. Ele disse assim, seu gênio, eu desejo que metade da minha plantação seja destruída. A metade de tudo que eu tenho seja destruído. Olha que chocante. Aí o gênio entendeu. Ele queria ser o maior de todos, porque se metade da sua plantação ou dos seus bens fossem destruídos, dos seus vizinhos seria destruído tudo. E ele ficaria, então, no poder, ficaria superior aos demais. Isso é inveja, meus irmãos. Às vezes, a gente quer destruir o outro, porque a gente não imagina que nunca vai conseguir ser como aquele outro. Por isso é que os estudiosos dizem, quando você tem muita raiva de alguém, quando você quer muito perseguir alguém, no fundo, a paixão que te move é esse verme roedor, como disse Allan Kardec, chamado inveja. Então, isso aqui foi só uma introdução a esse estudo que se faz, como diz Leon Denis, esse estudo que se fala contra, né, a reencarnação. A nossa missão na Terra, somos responsáveis também pela melhora de todos. Denis lembra isso, que nós viemos à Terra naquelas 3 dimensões que Kardec coloca, né, com a missão em si, em família e na sociedade. Mas a nossa missão é o nosso aperfeiçoamento, é caminharmos em direção à melhoria, à reforma íntima, para nós nos tornarmos cada vez melhor, cada vez mais iluminados. Mas isso nós precisamos uns dos outros. O que Leon Denis diz é que nós nos recordemos que Jesus comparou a humanidade terrena, que ele é responsável como um bom pastor, é responsável pelo seu rebanho. Ele comparou a humanidade terrena a esse rebanho, que ele é o pastor responsável. Então ele diz numa de suas prédicas que se uma ovelha do meu rebanho se desviar, eu paro todo o rebanho e vou atrás da ovelha desgarrada. Então não adianta, se nós estamos no projeto de amor do Cristo,
Não adianta nós desejarmos apenas a nossa melhoria íntima, a nossa reforma íntima, mas nós temos que desejar que todos se modifiquem. Daí esse trabalho imenso que todas as religiões têm de levar o ser humano a repensar as escolhas na sua vida, a pensar no bem. Porque Emmanuel, ele tem uma frase muito que sintetiza tudo que nós estamos falando. Ele diz assim: quando um homem se levanta, a humanidade se ergue com ele. Mas quando um homem cai, a humanidade cai com ele, porque todos nós estamos interligados, quer queiramos ou não. Não adianta falar como os mosquiteiros modernos, né? Cada um por si, salve-se quem puder, né? Não, são os mosquiteiros da antiguidade, é um por todos e todos por um. Esse foi o projeto de amor de Jesus. Temos que nos unir. Como diz Leon Denis também, o pior bandido, o mais horroroso bandido de hoje, amanhã será um anjo, porque é da lei. Todos nós somos filhos de Deus, criados para o amor e a felicidade. Aí você pode dizer assim, então a reencarnação, ela te dá a certeza que você pode errar à vontade, que você vai ter sempre um jeito de consertar. É verdade, nós sempre teremos um jeito de consertar. Mas por que alongar a nossa trajetória de dor? Para que alongar a nossa trajetória de dor? Porque todas as vezes que nós agimos contra as leis amorosas do nosso Pai, nós atraímos dor para a nossa vida. Os motivos do sofrimento é essa nossa teimosia de caminharmos afastados, contrariando as leis de amor do nosso Pai. Imagina que você está num rio e está nadando contra a corrente. Eu acho bonita essa imagem, gente. Está nadando contra a correnteza. Imagina, você está nadando, fazendo uma força e a correnteza está te levando. Assim ficamos nós. Quando nós teimamos em não conhecer as leis de Deus, a gente fica nadando contra a correnteza, não sai do lugar. E só aumenta o nosso sofrimento, o nosso medo da morte, o nosso medo de tudo. Temos que nadar na direção da correnteza. Este rio que é a vida vai em direção ao oceano de amor, como diz Leon Denis. Ele diz assim: nem tudo é expiação. Às vezes o espírito pede algumas encarnações mais duras para acelerar o seu progresso. Imagina quantos homens, mulheres maravilhosos vão para a África, para aquela região de extrema pobreza, ajudar os seus irmãos. Eles vão lá porque gostam de sofrer por provação? Não, não são provações nem reparações, são escolhas de amor. Então, é o que Denis fala, nem tudo é expiação. Às vezes a gente fala assim, quando vê uma mulher ou um homem muito abnegado, suportando as dores de um déspota dentro de casa, de um marido horrível ou de uma esposa fútil demais, totalmente alienada do bem, e a gente vê esses casais, a gente fica assim, nossa, que prova que o coitado está passando, né? Que expiação. Às vezes não é. Para ele, na verdade, ou para ela, não é. Eles estão num ato extremo de amor para recuperar aqueles que realmente eles amam, porque o amor é isso, é doação, é resignação,
é abnegação, mas tem que ser compreendido o porquê que você está passando por tudo isso. É porque você quer ou é porque você precisa? Muitas vezes, quando eu atendia como parapsicóloga, vinha aqueles jovens, né, recém-casados, e falavam assim, ai, Leila, eu vou separar, não aguento mais. Eu falei, mas você está morando com esse seu marido tem 6 meses, você já não aguenta mais? Que isso, gente? Assim, porque ele é completamente diferente do que eu imaginava. Claro que é. Quando nós estamos naquele início do romance, no início de casado, vivendo aquele sonho da alma gêmea, cada um mostra o melhor de si. Mas no relacionamento, no dia a dia, a coisa muda, a máscara cai, cada um é o que é. E cada um de nós tem defeitos, tem dificuldades, vem de um nível de formação diferente do outro. Então, veja bem, nós temos que tomar consciência do porquê dos encontros, dos reencontros. Não estamos fazendo aqui uma apologia de que o casamento tem que ser eterno, tem que ser para sempre. Não, nada disso. Mas num relacionamento sério, tem que ter responsabilidade. Você tem que fazer um esforço para que a coisa, para que aquela alma gêmea, que não é mais, não se transforme em algema, através de muitas cobranças, de muitas dores do dia a dia. Então é um projeto que Joana de Ângeles fala, transformar as algemas em almas gêmeas, porque nós temos muitas almas gêmeas, universo afora, porque somos espíritos antigos. Pelos nossos impulsos, pelas nossas paixões, a gente pode ter uma ideia da nossa idade espiritual. Então, meus irmãos, é preciso tomar consciência de que todos os nossos atos, todos, ficam registrados no nosso corpo espiritual, todos. E em cada encarnação, cada existência corresponde a registros no nosso psiquismo. Por isso, Dr. Jorge Andréa faz um estudo muito bonito no livro Espírito e Matéria, quando ele coloca o desenho do nosso corpo espiritual em várias camadas, assim, né? Aquelas camadas correspondem às nossas múltiplas existências. É como olhar, Gabriel Delane também fala isso, é como olhar o tronco de uma árvore que quando é seccionado assim, você vê as ranhuras. Aí os biólogos, pelas ranhuras, eles veem a idade daquela árvore. Quanta coisa bonita que a gente sabe hoje com o estudo desses grandes reveladores da doutrina dos espíritos, né? O século das revelações, como disse Denis, que foi o século XIX. Quantas informações esses espíritos trouxeram para nós. E a lei, agrade ou não, é a lei. E diz Denis também, deixar de fazer o bem é faltar à lei da solidariedade. A caridade é a mais bela das virtudes. Estou só resumindo o que Denis falou nesse capítulo. Não há ato, por mais louvável ou mais horrendo, que produza uma eternidade de recompensas ou de castigos. Então, não há ato mais lindo que você possa imaginar na Terra, que tem muita gente boa na Terra, muita coisa boa acontecendo, mas nem por isso essa pessoa ou essas pessoas se tornarão anjos de uma hora para outra, porque a evolução não dá saltos. Nós vamos conquistando em cada encarnação
mais conhecimento e mais potencialidade no amor, né? As duas asas da evolução humana. Por toda parte está escrito a lei do progresso. Tudo muda a todo instante. Aí é uma tentação a gente não falar da música do Lulu Santos, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. É linda demais essa música. A vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinitos. Muito bonito. O regresso à vida terrestre é para a alma como um rejuvenescimento. Toda palestra que eu faço hoje, eu lembro que Leon Denis falou isso, porque é verdade. Em cada reencarnação, nós nos tornamos mais bonitos e mais jovens. Jovens no sentido da força, da beleza interior, que se externa, né, que se exterioriza. Veja como o jovem é bonito, com aquela pele lisinha, os cabelos brilhantes, tudo novinho, né? E a gente vai rejuvenescendo a nossa alma, que vai ficando assim, cada dia mais brilhante, com cada experiência dessa nos mundos habitados. Nós vamos granjeando conhecimento no contato com os nossos irmãos. Porque na dimensão espiritual, a gente vai e fica naqueles que têm o mesmo nível evolutivo nosso, onde o nosso corpo espiritual nos permita chegar. Então, nós aprendemos com os diferentes, com essas diferenças individuais, inclusive de evolução. Quantas pessoas nos ensinam tantas coisas, né? Não é para dizer que elas estão na nossa frente, mas elas fizeram escolhas diferentes da nossa, então nos ensinam tanta coisa durante uma existência só. Às vezes eu fico com pena de ter só 12 horas, 12 horas para aprender, porque nós precisamos dormir, não precisamos mais dormir 12 horas, não é? É no máximo 8, não precisa dormir mais do que isso, mas nós precisamos dormir, porque durante o sono a nossa alma se liberta. Já falei sobre isso, sobre o sono. Agora nós vamos falar aqui rapidamente, porque eu estou vendo que o nosso tempo está ficando pequeno, que o preconceito também se incomoda com a teoria da reencarnação. Quando a pessoa fica pensando, mas eu vou ter uma encarnação como pobre, Deus me livre. Eu vou ter uma encarnação como amarelo, como japonês, não gosto desse povo, ou como negro, não gosto desse tipo. Então, o preconceito é contra a reencarnação, porque a reencarnação ela é democrática, ela é para todo mundo. E você um dia vai nascer pobre, outro dia vai nascer rico. Um dia você vai nascer numa cor branca, no outro dia vai nascer numa cor morena, ou numa cor negra, ou numa cor amarela, ou sem cor nenhuma, né? Porque tem pessoas que são tão brancas que parece que não tem cor, né? São brancas, branca, white. Né? Assim, não tem nenhuma mistura, são lá dos polos, que é tudo gelo, né? Então, se a reencarnação fosse verdadeira, alguns dizem, segundo Denis, por que hoje o homem ainda é tão violento contra a outrora? Não existe um progresso moral? Claro que existe, isso é uma boa pergunta. Por que hoje, em pleno século XXI, nós temos ações mais bárbaras do que aqueles antigos bárbaros do mundo primitivo? Por que acontece isso, meus irmãos? Porque esse indivíduo, ele ainda não evoluiu moralmente. Às vezes é uma pessoa bastante intelectualizada, tem conhecimentos, adquiriu
merecimento para estar no mundo, numa sociedade um pouquinho mais evoluída, mas ele mantém aquela barbárie, que na verdade é uma doença do seu psiquismo, né? A gente sabe que tem muitos transtornos mentais, quase poderíamos chamar assim de louco, essas pessoas que agem assim, é um transtorno mental que trazem na sua bagagem evolutiva, que talvez, estou falando talvez porque ninguém sabe, cada um tem a sua trajetória evolutiva, talvez venha dessa forma que ele ficou aprisionado em algumas regiões umbralinas e saiu numa das últimas oportunidades de conviver com uma sociedade mais ética para ver se ele aprendia alguma coisa, né? Assim, então a vida, a natureza não dá saltos. Nós sabemos através da literatura de André Luiz que existe aquelas regiões abismais que chamam, onde os espíritos ficaram aprisionados por mais de 500, 600 anos e foram soltos ao longo da história para vagarosamente indo aprendendo na convivência com os irmãos a serem melhores. Por isso é que nós, respondendo essa pergunta, por que o homem hoje alguns, né? Porque a gente vê, se você examinar a sociedade como um todo, é claro que hoje a sociedade é muito mais ética do que foi no passado, né? Há 300, 400 anos atrás. Então, aqui Leon Denis fala sobre epidemia. Eu achei interessante que nós estudamos naquela época essas frases de Denis. Os nossos pensamentos e atos se traduzem em movimentos vibratórios. As vibrações de seus atos maus, depois de haverem efetuado a sua trajetória, volvem a ele, volve a quem liberou essas vibrações ruins, né? E o oprimem, o apertam na necessidade de reformar-se. É uma espécie de sincronismo vibratório que faz voltar sempre o efeito à sua causa. Temos demonstração disso no fato bem conhecido de, em tempo de epidemia, de contágio, serem principalmente as pessoas cujas forças vitais se harmonizam com as causas mórbidas em ação. Essas pessoas são as mais fragilizadas, elas são atacadas, ao passo que os indivíduos dotados de vontade firme e isento de receio ficam geralmente indenes. O que Denis fala nessa frase aqui, o que eu entendo, é que você não deve temer. Você pode ter morbidade, né, no seu corpo, ter alguma doença que ninguém é totalmente sarado, são. A gente tem uma coisinha ou outra, até pela nossa genética ou pelas nossas imprudências, mas se você não se manter firme na sua vontade firme de vencer as suas doenças, as suas mazelas, as suas dores, as suas necessidades morais, se você não fizer um esforço nessa reforma, você fica mais fragilizado a atrair por sincronismo, como ele diz, esses vírus, essas bactérias, tudo isso que nos envolve no planeta de expiações e provas. Então, o que ele nos recomenda é que, diante de uma epidemia, e que pode ser de uma pandemia, porque epidemia é localizado, né, num lugar, numa região, e pandemia sai para o mundo todo. De todo jeito, são ataques de vírus e bactérias que danificam o corpo físico do homem. E a forma da gente se defender é aumentar a nossa imunidade com pensamentos vibracionais voltados para Deus e com a nossa vontade, que é poderosa,
nos ligarmos às irradiações de Deus, nosso Pai, que está vindo em nossa direção durante todo o tempo. O nosso tempo já terminou, meus irmãos. Então, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.